Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Red Pill Podcast. Eu sou Guilherme Freire e hoje nós vamos falar se o cinema é uma arma política americana. Nós vamos ter promoção da Black Friday na Brasil Paralelo, começa nessa segunda-feira. Dia 22 de novembro, né? E é uma promoção diferente, é um desconto regressivo. Então, todos os planos da Brasil Paralelo vão ter um desconto muito alto na segunda-feira e dali em diante o desconto vai reduzindo. Então, segunda-feira é o melhor dia para assinar. Quanto antes assinar, maior o desconto. É um convite para o pessoal se organizar e se programar mesmo a partir do dia 22 de novembro, entrar na Brasil Paralelo. Ele já começou a falar, mas nós estamos aqui com o Marcos Ruppert. Tudo bem, pessoal? Acho que esse é um tema muito bom, inclusive foi pauta do nosso último documentário da série A Sétima Arte. O segundo episódio basicamente aborda a função política do cinema e me parece até, de um certo modo, fácil de responder, né? A princípio, sim, o cinema é uma força política, é uma forma de fazer propaganda política, mas não exclusivamente dos americanos, né? Convidar aqui para participar pela segunda vez do Red Pill, o professor Rafael Nogueira. E, por favor, nos responda o que você acha dessa pergunta. Olá a todos, é um prazer voltar aqui para o Red Pill. Sim, eu acho que o cinema é uma arma política em alguma medida, mas não é só. O problema para mim sempre foi a excessiva politização, a transformação de tudo em política, e não o fato de que existe sim uma dimensão política em cada atividade humana. Perfeito. E estamos aqui com Ana Paula. Muito prazer estar aqui com vocês. Acompanhei o Red Pill dos filmes de guerra, porque eu sou uma alucinada por filmes de guerra, então é um prazer estar aqui com vocês. E como o Rafael disse, é uma arma política, mas acho que nos últimos anos extrapolou, né? Porque antes essa arma, essa vertente, essa ferramenta política, ela era de uma certa forma imersa ali nos filmes e hoje é muito óbvio, né? Hoje é a politização do cinema, exatamente o que o Rafael, concordo muito com o que ele disse. Eu estava ontem aqui falando com a Ana Paula, certo? Ela está falando dos filmes que ela gosta, que a gente tem um gosto parecido de cinema, já deu para ver vários filmes em comum. E uma coisa que me ocorre, quando eu era criança, né? Estava lá no colégio e tinha toda aquela formação do colégio, tinha um mapa Cuba, Estados Unidos, falava que Cuba era pobre por causa dos Estados Unidos e tal, aquela velha formação de escola que se recebe no Brasil. E aí lá pelas tantas a professora falou, olha, o cinema, ele é uma ferramenta de poder americano, foi assim que ele foi criado e tal. E aí tem a velha imagem da Carmen Miranda, normalmente eles mostram aquele desenho da Disney, Eu Saludo Amigos, né? E aí mostram, eles queriam cooptar. Então eu já começo perguntando para vocês, o cinema foi usado como uma ferramenta dos americanos cooptarem os brasileiros, uma grande aliança capitalista global? Me parece que o cinema, na verdade, na sua essência, ele não é necessariamente uma ferramenta política, né? É uma forma de expressão, é uma linguagem, digamos assim, e ela não tem uma moral pré-estabelecida. Só que desde o começo do uso dessa linguagem, me parece que também houve um despertar muito natural dos cineastas de que mensagens poderiam ser transmitidas, né? Isso já desde o governo Woodrow Wilson, que teve o caso emblemático do nascimento de uma nação. Birth of a Nation, nós falamos ontem, né, Guilherme? Exatamente. Esse é um caso muito emblemático, porque esse filme foi exibido dentro da Casa Branca, né? Aplaudido de pé pelo presidente, né, norte-americano. Isso é muito curioso. E o mesmo governo Woodrow Wilson, que teve envolvimento direto com o Birth of a Nation, logo no início do século XX, ele também precisou usar um pouco do cinema e das máquinas de influência, da opinião pública, para conseguir envolver os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, né? Eles criaram, se não me engano, o Committee on Public Information, ali mais ou menos no ano de 1917. Foi basicamente um comitê liderado pelo George Creel, um Joseph Green de uns anos atrás, lá que enquanto Joseph Green trabalhou na época do Código Reis, o George Creel trabalhou na época do comitê, do Wilson, e eles precisavam do envolvimento dos estúdios, né? Os estúdios estavam se formando, a indústria estava se formando, a gente já tinha a MGM funcionando, a Universal funcionando, a Warner Brothers também. Então, de certa forma, o nascimento do cinema, enquanto linguagem, ele já começa a envolver a política também, mas de uma forma assim, mais estratégica, parece que mais pontual, um pouco mais planejada, né? Não é essa coisa tão aberta quanto hoje em dia. O Woodrow Wilson que era democrata, né? E esse filme Nascimento da Nação é explicitamente racista. É engraçado essa associação, acho que as pessoas não associam isso de imediato, né? Porque existe uma narrativa muito forte hoje de que os racistas são os republicanos, Por quê? Porque nazista, fascista, taxista, é só, né? Não voltam na história, na própria Guerra Civil, até nos anos antes, né, da Guerra Civil, como os republicanos radicais ali, né, saíram até do
do próprio grupo dos federalistas. Eles eram radicais no sentido abolicionistas, né? Eles eram abolicionistas porque muitos conservadores, muitos no norte queriam libertar os escravos, mandando os escravos de volta para outros lugares, né? Que achavam que eles não iam a se acostumar e se entrelaçar ali nas culturas norte-americanas, e os abolicionistas radicais, como Abraham Lincoln, disse, não, eles vão ficar aqui, a gente vai, né, libertar. Obviamente, houve outras vertentes para a Guerra Civil, vertentes econômicas também, né, no Sul. A gente não pode simplesmente reduzir a Guerra Civil apenas à escravidão. Mas dentro desse contexto, as pessoas não visitam isso e jogam essa falácia de que os nortistas, os republicanos, são os racistas. Aí a gente atravessa a Guerra Civil e vários filmes aí a gente pode citar também na Guerra Civil, e que eu acho que dentro desse contexto esses filmes ajudaram a outras pessoas fora dos Estados Unidos a entender o que foi a Guerra Civil. Entendi, os do Sul eram democratas, os do Norte republicanos. Então quem passa por esses filmes da Guerra Civil entende um pouco a vertente principal aí da Guerra Civil. Mas aí vem Birth of a Nation, né? E logo após a Guerra Civil, quando eles reestabelecem a União e devolvem o poder federativo, digamos assim, aos estados, os estados começam a passar uma série de legislações racistas, né? A gente vê aí anos, né, décadas, onde os negros foram segregados de uma maneira absurda. E o Birth of a Nation veio numa época de reacender, reavivar a KKK. E logo depois do Birth of a Nation, alguns anos após, a KKK tinha dado uma caída. O Birth of a Nation veio logo após esse filme, aplaudido pelo Woodrow Wilson. Alguns anos após, a KKK teve mais de 4 milhões de novos adeptos. Para você ver como um filme ele tem esse poder assim de reavivar até o mal, né? De reviver o mal, de tirar o mal de onde ele devia estar enterrado. Muito bom, e essa é uma história bastante... Os anos 20 americanos foram muito marcados pela ascensão da KKK, um negócio bem surreal. O cinema teve um papel fundamental para isso, mas, por outro lado, também o cinema apresenta outras visões, né? A gente tem um belíssimo filme no PP Select que é o Places in the Heart, que conta exatamente da segregação racial. É um filme lindo que tem a história Um Lugar no Coração. Um Lugar no Coração, traduzindo aqui, nossa Hanna-Barbera aqui da Harriet Richards, do colega. E o nascimento... Não, e é bom isso, porque Um Lugar no Coração, ele tem... Agora já foi traduzido, a Tecla SAP já pegou, assim. Um Lugar no Coração, ele é muito legal, porque ele conta a história desse rapaz que... Ele é um homem negro e ele empreende junto com essa moça. E eles montam uma grande fazenda para salvar ela. Ela vai perder a casa, o marido faleceu de uma maneira trágica. E ele acaba sendo perseguido por pessoas da KKK mesmo ali na história. É uma parte importante da história. E você vê o contraste entre a pessoa que lutou para sobreviver, que lutou para empreender, e essa coisa gratuita, meio invejosa, meio alheia a um espírito de comunhão que ocorre. No caso, o marido dela tinha morrido um acidente de um homem negro. Um menino negro acabou atirando nele sem querer e ele acaba morrendo. Então cria todas essas tensões, né? É um filme muito feminino também. Um filme bastante feminino. Eu acho que os anos 30... americanos 20 e 30 foram muito marcados por essa tensão ainda. Claro, depois de um tempo isso foi... A Segunda Guerra também contribui para isso. Mas quando chega a Segunda Guerra, existe toda uma propaganda americana da Segunda Guerra. Tem o Pato Donald marchando, existe um trabalho. Vocês acham que essa propaganda de guerra americana não impactou o modo como as pessoas enxergam o cinema? Frank Capra fez filme de propaganda. Sem dúvida, eu acho que sim. E não só acho, né? A gente, quando vai investigar a história do cinema, identifica que havia grupos de politização ligados ao cinema. Mas vamos entender melhor por que a gente usa o termo arma, né? A arma é uma evidente analogia, o cinema não é usado para matar, né? É como arma política, é usado para cooptar, para fazer com que as pessoas tenham admiração e simpatia por algo e tenham alguma espécie de
rejeição a outras coisas. Então o cinema tem esse poder, sim. Então ele é usado pela política. Isso foi escrito pelo Joseph Nye, né? No início dos anos 90, ele chamou de soft power, né? Então existe o hard power, que é justamente economia e militarismo, e o soft power, que justamente usa as artes, né? A ideia é cooptar e criar admiração para si, para aquilo que você também protege e admira, e ao mesmo tempo rejeição e algum tipo de contraste, de visão crítica a respeito do outro. E não foi, a politização foi bem grande nessa época. É natural, o cinema é uma arte e não é todo mundo que vai buscar a fruição estética. O cinema também é entretenimento para as pessoas, não são todos que vão também, né, em busca de grandes contemplações. Elas vão em busca de comer pipoca, se divertir e ter um bom momento ali. Então o cinema é entretenimento, é arte, ele pode ser então um momento de diversão, pode ter toda a estética analisada, mas ele te leva, em alguma medida, a um bombardeio de sensações e, ao mesmo tempo, te transporta tão fortemente a uma experiência que você não teve, mas passa a ter imaginativamente, que ele pode ser usado com muita facilidade. É natural que governos e grupos econômicos e, ao mesmo tempo, grupos de artistas interessados em conduzir as coisas para lá ou para cá, passem a formar alianças para que o cinema seja usado de maneira tal e qual. Então, assim, no início, a gente tem, quando o cinema em Hollywood, né, começa a crescer muito, a gente tem um início daquelas ideias sociais aparecendo, de grupos comunistas tentando cooptar. A gente sabe que muitos roteiros ali dos anos 30, isso pós-Primeira Guerra até, né, dos anos 20 e 30, eles são roteiros bastante esquerdistas até, né? Você vai ver muitos... tem aquele filme, é muito interessante o filme do Trumbo, né? Que conta a história justamente dessa roteirização de filmes comunistas. A gente vai ver aquela ideia de... Eu já falei aqui no primeiro Red Pill, eu lembrei desse filme, né, que é A Princesa e o Plebeu, e tem um outro que é o Espartaco. São filmes feitos justamente para mostrar... isso é questão de luta de classes, né, que hoje já não é... O progressismo não está tão, digamos assim, voltado a criar problemas de luta de classes. Estão preocupados, evidentemente, com questionar o que eles chamam de heteronormatividade. A agenda identitária. Exato. Né? Com questionar questões racistas, desde um ponto de vista que falseia a história e cria possibilidades políticas para eles na atualidade. Enfim, há uma grande diferença, mas na época era questão mais de classe social. E isso começa a aparecer. Ao mesmo tempo, quando ocorre o início, quando a Segunda Guerra Mundial estoura, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, passam a fazer parte disso. E muito conduzidos pelo povo também. Então o cinema passa a fazer parte. Tem que defender os Estados Unidos também com soft power, não é verdade? E ao mesmo tempo tem que fazer com que as pessoas entendam, porque o inimigo é o inimigo. Então, naturalmente, o cinema também passa a ser... O governo e os grupos militares americanos têm alguma influência. Não total, repito, tem grupos econômicos e tem o grupo propriamente ligado aos artistas, né? E aí a gente tinha grupos de atores, grupos de roteiristas, grupos de diretores, e quando, no início, os Estados Unidos está considerando participar da guerra, os comunistas são pacifistas, e isso se infiltra no cinema em alguma medida, porque havia o acordo entre Stalin e Hitler. Então, a ideia era que os Estados Unidos não participassem ao lado dos aliados. Posteriormente, isso aí se desfaz, e aí os Estados Unidos entram na guerra e um lado mais nacionalista vai surgir. O resultado disso é que um grupo ligado, por exemplo, a esse Trumbull e a outros que, para alguns, mudaram de lado, delatando companheiros, outros não, continuaram na surdina, se uniram e acabaram perdendo espaço para um grupo já ligado ao próprio Walt Disney, à MGM, ao Warner Brothers, ao John Wayne, era um dos líderes desse outro grupo, eu não me recordo os nomes dos grupos. Aqui, o John Wayne, tá na minha esse grupo colinha. que você fala é mais Motion Picture Alliance, né? Sim. Existe a Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, que é o grupo que o John Wayne foi um dos líderes e que envolveu vários outros, o Gary Cooper, outras pessoas participaram. Ronald Reagan, né? A gente acabou se tornando... Esse assunto a gente vai ainda... Eu quero ver da Ana Paula isso, porque esse é um protagonista dessa história, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida Uma coisa curiosa é que no período pré-guerra, envolvimento dos Estados Unidos na guerra, os filmes que eram feitos não eram de exclusividade no sentido nacionalista, né, pró-americanos. O Michael Curtiz, que é aquele diretor do Casablanca, ele fez um filme chamado Mission to Moscow, onde o embaixador vai para a Rússia
que é interpretado pelo Joseph Davis, um ator famosinho da época também. Ele viaja até a Rússia para se envolver com o governo e todas as experiências que ele tem na Rússia são de forma muito positiva, muito surpreendente. Bom, mas é que também, né? Vamos combinar. Eu vou abrir esse parênteses. Casablanca é um belo filme, mas os caras são todos esquerdistas pra caramba que fizeram Casablanca. Inclusive o roteirista era envolvido com o comunismo no Casablanca. O curioso é o que acontece. Esse filme foi lançado um ano depois do Casablanca, né? O Mission to Moscow. E a gente estava vivendo o período do Código Reis, então alguns temas eram preferíveis a outros dentro de Hollywood. Mas o Michael Curtiz tinha essa porta aberta para fazer politização e apologia ao stalinismo, justamente porque isso também interessava o governo Roosevelt. Tem uma história da época que ele era um dos artistas da Blacklist que poderia trabalhar de forma livre, porque aquilo poderia ajudar no imaginário americano de que talvez os vilões da guerra não eram... A população americana precisava enxergar de outra forma a guerra, né? E o Curtiz... alguém que, na visão do Roosevelt, era um artista perigoso, ele também contribuiu dentro dessa politização, do uso do cinema enquanto uma soft weapon. Eu acho que sobre esse período foram criando você tinha um grupo de comunistas em Hollywood real. Isso não é delírio, não é conspiração, é uma coisa que Stalin participou ativamente para criar. É uma coisa que era, por vezes, querida por alguns americanos que eram envolvidos com o comunismo. Há documentos mostrando isso. O Charlie Chaplin, por exemplo, conheceu o Sergei Eisenstein, que era o cineasta de Moscou, o principal, e eles trocaram um papo e a galera do círculo socialista felicíssima com o encontro e tal. Era uma coisa que era até chique, de certo modo. E aí, com todo esse grupo, surgiu, claro, uma reação, que é essa Motion Picture Alliance, depois uma reação na House of Un-American Activities, né? Foi criado um comitê da Câmara dos Deputados americana, a famosa RUAC. A famosa RUAC, para investigar tudo isso. O Walt Disney Funds que depuseram contra a infiltração comunista, inclusive falou, gente, aqui na minha empresa teve briga sindical e os caras estão mesmo infiltrados e tem comunista mesmo. Nós temos na BP Select um dos melhores filmes da história do cinema, que é On the Waterfront, o Sindicato de Ladrões, porque o Elia Kazan era ligado ao comunismo. Era um diretor ligado ao comunismo. E ele denuncia a própria infiltração da qual ele fez parte. Fala, não, tem infiltração comunista porque eu fazia isso. Eu sou parte da infiltração comunista. Na exata época do que o Nogueira estava relatando. Exatamente, do Dalton Trumbo. Exatamente. E aí o Elia Kazan acaba sendo perseguido ao extremo. Porque muitas vezes fala assim, tia Ruá, que tu perseguiu os comunistas. Mas é uma briga de dois lados. E o Elia Kazan foi extremamente perseguido ali nos anos 50, cancelado, atacado, até o ponto que ele não conseguia fazer os filmes direito. E aí o Sindicato de Ladrões, que é com o Marlon Brando, inclusive. Uma das grandes atuações do Marlon Brando. Das melhores atuações é exatamente essa figura do sindicato corrupto que manda nas coisas, que impede as pessoas de trabalharem direito se elas não aderem à cartilha que está pré-estabelecida. É um belo filme. E aí nesse período de atritos, né? E eu queria ouvir a Ana Paula também ela contar essa história, porque uma das figuras que se destacaram nesses comitês como depoente foi o Ronald Reagan, que depois que inicia, de certo modo, a carreira política dele nesse momento e depois vai ser presidente americano. Né? Você inicia a carreira política sem saber que estava iniciando, né, a carreira política. Ele, quando ele se tornou presidente do Sindicato dos Atores, um dos papéis dele ali dentro era exatamente apontar esses comunistas infiltrados dentro de toda a corporação do entretenimento ali. Então, muitas vezes a gente fala, bom, o cinema é uma arma política dentro do capitalismo porque tem os meios, né? Mas não é só dentro do capitalismo. Os soviéticos entenderam que eles precisavam expandir através da propaganda e como fazer isso na União Soviética. Bom, ali não tem como porque ali não precisa, né? Nessa arma não é necessária essa ferramenta. Ali na União Soviética o governo dita, o governo fala, obedece quem tem juízo. E era preciso expandir toda a ideia comunista dentro da aura soviética para o Ocidente, nada melhor do que se infiltrar em Hollywood. Então, dentro da minha enorme pesquisa para escrever o livro do Reagan, que sai em junho do ano que vem, eu achei um livro que eu mergulho bastante dentro da Guerra Fria, e eu achei um livro que chamava The Reagan's War. E comprei o livro achando que era exatamente falando ali, destrinchando todo o processo técnico dentro da Guerra Fria com o João Paulo II, com Margaret Thatcher. E para minha grande surpresa, o livro... Eu simplesmente vi o livro, a capa, The Reagan's War, e comprei. E quando o livro chegou, eu vi que The Reagan's War, a guerra do Reagan, era
contra o comunismo. E aí fala desde quando ele era um ator, como ele já era um anticomunista, quando ele era um ator, quando ele se tornou presidente do Sindicato dos Atores. Logo depois ele foi fazer, né, fez um tour aí pelos Estados americanos com o Partido Republicano, sem ter aliança nenhuma, apenas, né, como um bom ator, entonação, e aí vem o famoso Time for Choosing, né, de 1964, o discurso que aí colocou ele num patamar político muito interessante, né, e hoje o mundo agradecemos o Time for Choosing. Vai para o Partido Republicano, torna-se governador da Califórnia, e ali, como governador da Califórnia, ele começa a tentar limpar exatamente as engrenagens do entretenimento, porque sabia que os soviéticos estavam infiltrados de maneira muito sutil, porque hoje tudo é muito óbvio, né? A gente vê pelos discursos de agradecimento, quando os atores recebem um prêmio, você vê que existe um PCC ali por trás, existe um Partido Comunista que está hoje fazendo o mesmo papel dos soviéticos nos anos 40, nos anos 50. E aí Reagan vai, então, ascende à Casa Branca. E dentro desse contexto, quando ele era governador da Califórnia, e que nós temos aí João Paulo II sendo pontífice em 1978, 79, ali, quando ele ainda era governador da Califórnia, ele comenta com um dos assessores mais próximos dele, que seguiu os 8 anos na Casa Branca também: se nós entrarmos na Casa Branca, nós precisamos fazer uma aliança também com o Santo Papa. Os dois eram atores, o Karol Wojtyla era ator, produtor, escritor de peças teatrais que tinha a preocupação de manter viva as tradições polonesas, e ele comenta com o assessor dele: se conseguirmos entrar na Casa Branca, esse é um dos nossos grandes aliados, porque nós precisamos ter a linguagem teatral, sutil, porque não adianta acordo, não adianta assinar, porque acordos eles são quebrados, eles são rasgados. Precisa de uma soft power, uma soft weapon. E eles entenderam isso, e a maneira, né? A história mostra com a maneira como João Paulo II e Ronald Reagan se infiltraram no imaginário das pessoas também através de histórias e documentários. E não dá para entender os anos 80, o cinema dos anos 80, sem pensar no Reagan. É quase inseparável. Nossa, da ponta da cabeça já me ocorreram vários exemplos. Inclusive, eu ia citar, geralmente a gente conversa sobre Reagan e sobre cinema dos anos 40, mas a gente esquece de dar exemplos. Eu lembrei de um agora que eu lembro que eu vi na minha adolescência, que é o Forja de Heróis. Acho que é This is the Army, um filme de 43, assim, que é até um musical também. É um filme que engrandece o exército americano, o Reagan participa, tem até um papel, assim, coadjuvante bem relevante, assim, na história. E é um filme muito bom dessa época, porque durante os anos 30 e 40, esse período entre guerras, que existia uma politização elevada dentro dos Estados Unidos, né, uma preocupação gigantesca com o que estava acontecendo na Europa. E os estúdios também haviam se organizado numa espécie de autocensura para definição de temas e de o que levar para o grande público. Foram feitas algumas das maiores obras-primas do cinema, né? O Cidadão Kane, E o Vento Levou, Felicidade Não Se Compra, todos foram feitos nesse período entre 35 e 45, 46 no caso do Felicidade Não Se Compra. Sim, sim. E aí, tem muitos filmes bons. Tem um filme do Reagan que ele faz, inclusive, como ator, né? Que ele conta a história da invenção do passe longo, que é o Knut Rockne. E daí ele é o atleta e tal. Baita filme. Ele era bom ator, viu? Eu gosto do Reagan como ator. Não era o Gary Cooper, Jimmy Stewart, mas ele segurava bem. E um dos melhores amigos do Reagan durante toda a vida foi o próprio John Wayne, né? Sim. John Wayne, eles eram John Wayne separados. É meu ídolo. É que assim, John Wayne, aí eu apaixono com essa discussão, porque John Wayne é meu ídolo de sempre, né? A minha memória mais afetuosa do cinema sou eu com meu avô e a gente assistindo várias fitas do... Filmes do John Ford. Filmes do John Ford com o John Wayne e Depois do Vendaval, Rastros de Ódio, Three Godfathers, eu não sei como traduz no... Não lembro. Eu também não lembro, mas é um No Tempo das Diligências também é um belo filme. Areias de Ojima. Não falta filme do John Wayne, espetacular. Meu autor favorito. E ele é muito amigo do Reagan. Stalin tentou matá-lo, aliás, Sim. por causa da força dele. Foi o primeiro a discutir essas coisas. Vamos ter um ator presidente, era o John Wayne. Conta mais essa, eu não sabia. Sim, Stalin tenta matar o John Wayne, porque surreal, assim, porque ele entende que ele é uma força conservadora, e aliás, era mesmo, porque meio que esse cinema hippie só começa... Ele era o ator mais famoso de Hollywood, em um certo aspecto, ali nos anos 60. Stalin havia um entendimento de que, com o fim do Reagan, do Wayne,
haveria uma prevalência maior do socialismo em Hollywood, porque ele era liderança, ele era um grande líder, e de fato, quando ele chega no fim de carreira, foi exatamente aí que o cinema hippie começou a crescer. E aí ele tenta matá-lo, mas não funciona o plano, né? Porque, enfim, também... Não é que os infiltrados comunistas de Hollywood eram os caras mais hábeis do ponto de vista de espionagem, eram os caras meio intelectual, assim. Eram os comunistas de... Tem até uma cena do Ave César, esse filme dos irmãos Coen, que tem o professor Marcuse dando aula pros roteiristas, né? Mas os roteiristas não sabem trocar um pneu, então é aquele tipo de comunista infiltrado um pouquinho menos hábil do que aqueles que passavam a fronteira da Alemanha. Mas, de qualquer maneira... essa é uma história muito interessante porque mostra o peso. Stalin assistiu o filme do Capra, né? Aconteceu naquela noite e falou: nossa, se a gente dominar Hollywood, a gente domina o mundo. Esse é o caminho, né? E o Reagan, quando ele vira presidente, o cinema começa a mudar. De Volta para o Futuro. Tem a cena que eles falam: quem é o presidente? O Reagan? O ator. Isso. Águia de Ferro, um filme desses bem anos 80, assim, de guerra e tal, o cara chegar com um avião. Ele fala: cara, isso aqui não é mais a era do Jimmy Carter, agora a gente tem o Ronald Reagan como presidente, a gente consegue invadir o Irã. Existe toda uma autoestima que o filme de ação, que o filme de combate, que todo imaginário, até Star Wars é um filme que era para ser meio hippie, certo? Na cabeça do George Lucas. Não teve uma pessoa nos anos 80 que não interpretou ele como uma luta contra a União Soviética, o Império do Mal, e o Reagan efetivamente usou esse imaginário várias vezes, né? Montou o programa. Eu acho que o Reagan traz também uma coisa que foi demonizada durante a Guerra do Vietnã, concordem ou não, que é a feiura do nacionalismo, de você ser patriota, que horror, né? A Guerra do Vietnã foi uma chacina e é feio ser americano. As entrelinhas dos filmes da época é mais ou menos isso, né? Que feio ser americano. E aí vem os anos 80, exatamente, acho que John Wayne traz isso, mas John Wayne tem um gênero que não é o gênero direto de guerra, porque são os filmes de guerra que fazem essa conexão imediata com o nacionalismo, com a bandeira, com o orgulho patriota. E Reagan, eu acho que ele traz isso. E aí jogo para vocês aqui, não sei se vocês concordam, que dentro desse contexto John Wayne, Ronald Reagan, eu acho que atualmente nós temos um Clint Eastwood, né? Eu acho o Clint Eastwood um remanescente mais velho de uma geração anterior ainda. Ele é tipo geração logo depois dessa, né? Perfeito. E que sobreviveu até agora, mas ele tá bem... Ele é bem idoso, ele tem uns 90... Ele tem 90 anos. Ele tem 90 anos. E segue lançando filmes novos. Né? O Reagan, ele conseguiu uma coisa que ele lançou 91, o programa... se não me engano, né? Ele lançou o programa Star Wars, que, usando esse imaginário, chamou a União Soviética de Império do Mal. 91. Restaurou uma autoestima muito grande. E ele tinha o imaginário do cowboy, ele se vestia de cowboy, literalmente, botava o chapéu e saía. Então, havia uma coisa de que ele ia voltar e restaurar os Estados Unidos. Esse imaginário foi depois tomado por um certo cinismo. E daí tem um outro aspecto que eu queria trazer com vocês. Beleza, temos o herói, combater o comunismo, autoestima, filme de ação e tal. Tem esse outro lado que a gente tá falando da infiltração. E aí tem alguns filmes que mostram isso. Porque o establishment americano, ele não é só um establishment nacionalista. Existe um establishment, aliás, cada vez mais, eu acho que até um substitui o outro, muito claramente, que é progressista, que é... E tem filmes, tem um filme... Esse eu tinha que falar em algum Red Pill, agora vai vir. É um filme sobre... É o meu filme do Stalin, como que é o nome dele? The Red Army, não? Não Red Army, é o filme do Warren Beatty. Do Warren Beatty eu tenho que falar também que é o Reds. Tem um filme chamado Reds. Reds é um filme indispensável. Deve ser o filme mais de esquerda do mundo, né? Adoro. É um filme do Warren Beatty, que era uma espécie de sedutor compulsivo. E o filme começa, a luta da mulher pelos direitos reprodutivos. Tipo, a chamada do filme é assim. E ele conta a história real do John Reed, que é um dos americanos que fizeram a Revolução Russa. É muito louco isso. Então, é um filme dos anos 70, todo o establishment americano bateu palma, falou, parabéns, viva a Revolução Russa. E tem esse outro filme, que é um filme de propaganda feito pelo Dr. Seuss. Putz, ele tá me fugindo o nome agora. É um filme sobre Stalin. Hitler Vive. Hitler Vive. Não sei nem se eu posso falar esse nome aqui no podcast, provavelmente não vai. É o nome de um filme. É o nome de um filme, chama Hitler Vive. E no Hitler Vive... Esse Hitler Vive é bizarro. Por favor, assistam isso. É o establishment americano na sua pior versão. É uma propaganda americana, propaganda de guerra mesmo, mas depois do fim da guerra. Que ela fala, olha, gente, não basta que o nazismo tenha sido derrotado. Você fala,
Mas como assim? Qual que é? Que não? Não basta que todos os nazistas desapareçam no mundo. Eles continuam vivos aqui na América. E aí todas as imagens depois são um boxeador, um padre, e aí eles mostram assim, travestidos de batina, travestidos de posição... E um monte de gente terno, falando, organizado. Loucura. Dirigido pelo Don Siegel. E aí depois ele mostra, o povo, não adianta o povo só não aderir a isso, o povo tem que se unir numa nova unidade. E aí mostra uma mesa da ONU, e aí começa a falar várias palavras, mostra um povo marchando em direção a uma coisa utópica e bonita, né? E aí fala, temos que nos unir. Aí mostra o Truman, Truman bonitão, e aí eles falam a palavra liberdade corta pro Stalin. E aí mostra uma figura do Stalin toda bonitona. E aí o filme encerra com a bandeira americana do lado da bandeira soviética. Olha que loucura, isso promovido pelo Partido Democrata em propaganda ao Truman, em defesa do Truman, mas esse filme foi feito na esteira de propaganda da guerra. Vocês podem ver no YouTube. Uhum. Hitler vive, fica a dica. Então, agora eu vou para a pergunta que eu ia fazer. A gente esquece que o establishment americano, por vezes, é o establishment anti-americano. Sim. Então, o cinema, ele não é só arma política pró-americana, ele pode ser usado como propaganda política anti-americana. E eu queria ouvir de vocês isso. Vocês acham que, por vezes, não tem esse establishment que está promovendo um ataque aos Estados Unidos usando o cinema como arma política? Sim, só que eu acho que teve uma pedra aí no meio do caminho e agora fazendo assim, deixando de lado qualquer conceito ou opinião política sobre este personagem, apenas inserir esse contexto dessa pessoa num contexto maior de colocar o dedo na ferida do establishment que foi Donald Trump. Eu acho que dentro do conceito da eleição de Donald Trump, não estou falando de tweets mal criados, retórica inflamada, estou falando do contexto. Muito do que o cinema foi usado ao longo dos anos como arma política, muito contra os Estados Unidos, era muito sutil. Era uma coisa que você saía do cinema e falava, que feio, né? Vou tirar a bandeira da porta da minha casa. E aí vem um maluco, um Donald Trump, que resolve colocar todos os pingos nos is. Você, imprensa fake news, é inimiga do povo. Você, Hollywood, você não está... E por mais que no início, e eu falo isso como uma experiência própria, o primeiro ano da administração, ele via para a televisão, a gente falava, meu Deus, lá vem, que bomba. No final, você falava, that's it, é isso. A imprensa é fake news atrás de fake news e não tem fact-checkers para essa imprensa e não tem fact-checkers para Hollywood. Um ator hollywoodiano recebe um prêmio e faz um discurso totalmente falso sobre o que realmente está acontecendo. Então, eu acho que dentro desse contexto do cinema ser uma arma política, chegou uma pedra aí no meio do caminho de Hollywood, que foi Donald Trump, na minha opinião. Quebrou a janela de Overton, causou uma confusão, né? Nogueira, não acha que de repente a guerra do Vietnã, com as pessoas tendo televisão dentro de casa e tendo uma cobertura integral também, uma operação militar gigantesca e demorada, esse sentimento anti-americano começou a se consolidar de uma forma mais explícita nos filmes, assim? Sem dúvida, mas não só por causa da guerra do Vietnã. Existe uma transitoriedade aí de grupos políticos. Na minha narrativa anterior, eu comecei mostrando que os democratas estavam à frente. Isso era partidário mesmo. Esse grupo de que falamos era republicano. Foi uma compensação, uma revitalização dos republicanos. E essa revitalização não fez só o Reagan, fez Nixon, fez vários governadores da Califórnia, senadores da Califórnia. Evidentemente foi uma arma política. Tá? E depois, aí, no contexto, a guerra do Vietnã foi muito usada em todos os sentidos, né? Música, cinema, enfim, muito usada pelo outro grupo, pelos democratas. Os democratas, assim, eles têm uma parte que é anti-americana e é compreensível que seja, porque eles são antinacionalistas, então eles entendem que o bem dos Estados Unidos é falar mal dos Estados Unidos num sentido nacionalista. É uma coisa difícil de entender e como eu não seria democrata se vivesse nos Estados Unidos, eu tenho dificuldade de explicar. Então perguntem para um democrata. Me parece um curto-circuito. Então eu não posso te explicar. Me parece um curto-circuito, mas enfim, eles têm essa questão. Poderia explicar desde o ponto de vista histórico os problemas do nacionalismo,
comunismo, como é que grupos políticos no mundo inteiro interpretaram isso, inclusive no Brasil, porque aqui a gente tem comunista nacionalista e a gente tem grupos progressistas antinacionalistas. Então, assim, dá para compreender isso. Agora, é isso que a gente chamaria de globalismo, digamos assim, essas forças econômicas e, inclusive, essas ideias que querem promover outros poderes que não os Estados-nação. Eles usam sim o cinema mais forte do mundo é o de Hollywood e infiltram pessoas ali. Agora, foi bom a gente ter falado de tudo isso para mostrar para assim, não sejamos ingênuos. É uma arma política usada para quem está prevalecendo ali no momento. Quem conseguiu fazer uma unidade de artistas, e por artistas eu me refiro a roteiristas, atores, diretores e por aí vai. Quem faz uma unidade de profissionais do cinema com aqueles que são capazes de financiar, com aqueles também que são vinculados a grupos militares, ou seja, grupo militar não é só porque vai botar arma no inimigo, mas porque tem informações privilegiadas e podem te ajudar a fazer um filme, na verdade. E ao mesmo tempo com grupos políticos também já dentro da máquina, de modo que você possa também abrir um pouco a cortina do que está acontecendo dentro da máquina, porque as pessoas adoram ver isso em filmes e séries. Então é possível, sim, utilizar o cinema. Aí que tá. O cinema não precisa ser totalmente politizado. Porque isso vira propaganda, isso vira uma descaracterização. Mas não dá para ser ingênuo e achar que o cinema não tem um componente político, não tem uma dimensão política. Ele tem. E aí que tá. O grupo conservador, o grupo de direita, quer viver muito a vida privada e não percebe que a vida pública é um chamado, é algo importante. E o cinema precisa, sim, ser reconhecido não unicamente como arma política. Não eu vou fazer cinema só para angariar voto para esse ou para aquele. Mas com toda a preocupação, levantamento de dados, de pesquisa séria, né? Desde um ponto de vista histórico, artístico, aquilo que você quer fazer. Porque, olha, a política no cinema não se reflete só em filme que trata de política, é evidente. Quando você começa a fazer de desenho animado, você começa a repetir. Cara, você vê Toy Story 2, são vários dos filmes que você começa a repetir. Não, querer é poder, vai sozinho, se capacita. Aquele individualismo muito grande é uma característica também americana, e isso não necessariamente só democrata ou só republicano, é uma característica americana. Essas coisas vão também, digamos assim, se reproduzindo em comportamentos. E isso vai refletir a longo prazo num voto, né? E vai se refletir numa camada aí tomando poder. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é preciso, sim, lidar com o cinema sabendo que ele vai ter influência política. É só isso. Ele vai ter influência política. Então, bom, fazer só por política é uma vulgaridade. Eu acho que tem essa questão de vai prostituir o resto. Porque meu imaginário foi muito formado com o cinema dos anos 80, assim, porque eu recusei os anos 90, né? Eu nasci neles, daí eu falei, eu vou pular. Meus pais eram contra também, falaram, cara, era melhor a gente ter ficado na década anterior, só tá piorando a coisa. E aí eu lembro que, e a minha cabeça era Rock 2, entendeu? Rock 4, o Rock enchendo a mão no russo, cara, aquilo ali pra mim era... Eu era aqueles adolescentes que ficavam assistindo o discurso do Reagan no muro, certo? E ficava torcendo, então eu tinha todo um Águia de Ferro, ainda música pra ir na academia pra mim, assim. Então eu tenho muito na cabeça esse imaginário desse período, né? Mas eu acho que esse conservadorismo dessa época, ele tem um problema que ele é fundamentalmente individualista. Ele tem um elemento individualista muito... Que é a geração X, certo? A geração X tá, a gente vai lá, a gente vai resolver liberdade, freedom, tem toda uma coisa assim. Que é uma coisa, por um lado, boa... De que anos você está falando? Dos anos... Bem, os anos 80 mesmo. Porque se a gente pegar os anos 80, são bem conservadores. E é uma década... Como eu disse, a minha cabeça é muito focada nessa época. Mas é muito assim, por exemplo, o Rock, o Rambo, ou qualquer outro, os heróis do período, é ele. É ele é o cara que vai ter que resolver. Por um lado, isso é ótimo, porque, cara, na sua vida, quando eu acordo de manhã, eu tenho que resolver minhas coisas, certo? Não vai ter outra pessoa que vai arrumar o meu quarto pra mim. Mas, por outro lado, eu acho que tinha uma coisa nessa geração, no geral, que perdeu essa dimensão de olhar e falar, mas calma, tem todo um mesmo que você seja um cara forte, mesmo que você vá lá e vence seus desafios, tem todo um componente de certos grupos sociais, uma universidade, um não sei o quê, que estão sendo tomados, mesmo a gente estando embaixo do pano, e que são coisas sociais que vão voltar para nos pegar. Eu acho que essa... E aí a gente virou nos anos 90 e começou essa coisa... Eu vou discordar um pouquinho de você, Eu também quero posso? discordar do Guilherme. Boa, discordem. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que os anos 80... acho que eu ia dizer isso, você vai dizer. Mas... Eles foram então exatamente o resgate à família, às tradições, eu sou o Rock Balboa, mas olha quem me Sim, faz. a minha família, olha Adrian quem e me... tal.
né? Então tem um diálogo, eu não vou saber em qual rock, que é dele com o filho dele já grande na rua, e o filho dele mal-humorado e ranzinza e discutindo na rua, eu não vou saber em qual rock é. E Se ele passa no mais recente, no de 2006, eu acho. de 2006, e ele fala, eu tô cansado de ser o seu filho, de ser colocado como o seu filho, como o seu filho. Eu não vou dar spoiler, porque vocês vão ter que ver, essa cena é maravilhosa e é um tapa no resgate do que é a família na sua vida. E eu vejo muito que a era Reagan, principalmente, você vê os comerciais da Casa Branca nos anos 80, não fala em política, não fala em economia, fala em tradição, fala em família, fala em faculdade. O discurso de Natal é lindo, por exemplo, que ele faz. É sempre o resgate ao que é importante na vida. E eu vejo os anos 80, eu nasci... muito mais família do que depois, né? Com certeza. Os anos 80, aí desculpa, eu sou mais velha, que os anos 80 foi a minha adolescência. Claro, então, claro. A minha memória afetiva dos anos 80, ela é muito vívida, ela é muito... Guilherme. Sim. Qual que é o ponto que você discorda? Era Porque isso? eu vou retrucar. Eu concordo com o que vocês falaram, mas eu ainda vou retrucar a minha... Ainda vou continuar criticando. A tréplica. Vou fazer uma tréplica. Eu já fui educado com um cinema um pouco mais contemporâneo, assim. Eu lembro muito bem da minha infância assistindo Jurassic Park, os filmes dos anos 90 do Spielberg, Sim. a virada do século, me envolvi um pouco com o Scorsese dos anos 2000, com o Aviador, com o Gangue de Nova York, com Matrix, Toy Story. Então, quando eu assisto um filme dos anos 80, de certa forma, eu sinto um impacto, assim, sobre o grau de responsabilização daqueles heróis pela sua própria vida e pelo seu entorno, assim. Eles tomam atitudes de um nível de coragem que os heróis contemporâneos não tomam. Com certeza. Pegando exemplos até mais radicais, mais progressistas, as atuais princesas da Disney, ou até heroínas femininas como um todo, elas estão buscando esse individualismo que você citou, esse protagonismo, mas sem nenhum nível de responsabilidade, sem envolvimento com o peso dos ancestrais, sem envolvimento com a formação de uma família, sem envolvimento com alguma responsabilização local pelo lugar que ela nasceu. Então eu percebo que assim, o grau de responsabilização individual dos anos 80 já sinalizava um pouco esse exagero no protagonismo, na individualização, mas não se compara com o que se transformou hoje o cinema progressista parasitário por completo. Eu posso, eu sou o suficiente, me, myself and I. Né? Eu acho que a diferença, a geração millennial, que é a minha, ela tem um outro tipo de individualismo bem mais decadente e podre. Que é tipo, eu me basto e eu vou resolver algo, e eu sou muito especial, porque a mamãe disse que eu sou especial. Então, é a geração, a Zoomer compartilha pior ainda, que é tipo Ray, assim, né? Eu nasci muito especial, só basta tirar as amarras, né? Mas eu falo assim... Também, assim. Não, mas é claro, eu ainda acho... Eu concordo com tudo que vocês falaram e eu concordo demais com... Pra mim, a coisa que eu mais amo é isso, pegar esses filmes dos anos 80 e abrir deles. Mas eu acho que quando a gente compara com uma geração mais antiga... Eu tenho um problema com uma coisa. Os anos 80 também é um ano muito do fusionismo libertário conservador. Ele tem muito essa... É a característica dele. Veja, tô falando como um fã, não é uma crítica. Mas... Quando eu olho o Richard Weaver, uma geração mais velha, certo? Mais antiga, tipo Felicidade Não Se Compra, conservadores velhos, aí eu não tô comparando com a gente. A gente, esqueçam que eu acho que qualquer filme do rock tá 600 níveis morais acima do que está sendo discutido agora. Mas quando se compara com Capra, ou mesmo os filmes do Wayne, quando o Wayne chega, tem aquelas cenas de família, mais ainda é mais intenso do que era. E eu acho que houve um erro na história, que era assim, olha... Nós temos que conquistar nossa liberdade. Sim, verdade, nós temos que conquistar nossa liberdade. Derrotamos a União Soviética. Mas tinha muita gente que estava nessa de derrotar a União Soviética, que caiu o Muro de Berlim, e falou, que bom, agora somos livres. E veio como um cavalo de Troia, certo? Aí que é o ponto que eu queria chegar. Acho que na Aliança da Guerra Fria muita gente não estava preparado para o cavalo de Troia que tinha escondido dentro da palavra liberdade. No sentido de que, se valendo da causa... O Reagan ganhou a eleição avassaladora, certo? Avassaladora, reeleição avassaladora. E aí depois vem o George Bush. O Bush pai é a sucessão. Para mim, ali já é o símbolo do cavalo de Troia que já estava engendrado dentro do movimento. Não sei se vocês entendem. E culturalmente a mesma coisa se manifestou. Então, os anos 90 pegaram carona nessa ideia da liberdade, que é uma ideia boa, per se, mas um pouco subverteram. Eu acho que teve uns caras que não subverteram. O Mel Gibson, o Clint Eastwood, quer dizer, o Patriota. Eles continuaram na mesma linha anterior. O Michael Mann também, que faz um cinema mais anarquista, assim, anti-Estado. Né? Que fez o Último dos Moicanos, que é um dos grandes filmes do período. Então, acho que teve uns caras que não aderiram, mas eu acho que o espírito foi subvertido para uma outra linha.
Perfeito. E acho que por causa da questão da liberdade. Era isso. É mais ou menos. Eu questiono um pouco o fato de que os anos 80 eram muito conservadores. Família, claro, tínhamos a tríade maravilhosa na política mesmo. Eu era criança, eu passei a infância nos anos 80, né? Então, na minha recordação, tinha já muita nudez, e principalmente na música. Que você traz muita apelação a drogas, a sexo, assim. Eu não sei se os anos 80 foram tão conservadores, assim. Evidentemente, do ponto de vista político e religioso, a gente pode ver como anos brilhantes, mas a gente tem que lembrar que as sementes estavam ali, o pessoal estava meio tímido, ainda teve 89, a queda do Muro de Berlim, mas eu acho que estava bem claro ali que sempre a gente tem esses ciclos, existem ciclos, né? Isso. E eu não gosto muito de ser saudosista a ponto. Eu gosto muito do passado, vocês sabem, eu sou professor de história e eu ajudei a fazer, inclusive, alguns dos filmes muito vinculados a um resgate diferente de tempos atrás aqui do Brasil. Mas eu olho de uma forma bastante tranquila emocionalmente, assim. Gosto de recordar, mas a gente está passando por um momento no qual quase todos os meios foram tirados dos conservadores e mesmo assim eles estão levantando. É um momento que tem a sua beleza, tem o seu heroísmo e tem o seu caráter assim de especial, né? E nos anos 80 é evidente que havia o problema eu estava no finalzinho ali da Guerra Fria, parecia que a gente teria uma recuperação do conservadorismo, de muita coisa que tinha esquecido. Os Estados Unidos ganharam, teve até quem anunciou o fim da história, né? Ou seja, acabaram os ciclos, agora é só... E errou. Mas eu acho que a gente teve nos anos 90 muita coisa boa, tá? Nos anos 2000 também, e ao mesmo tempo coisas ruins. E agora, olhar o presente como o pior momento do universo é só se for uma análise muito objetiva. Eu não estou convencido. E eu acho que tem não só muitos filmes bons sendo produzidos agora, mas também a gente tem que perceber que se está faltando, repito, vou repetir isso, se está faltando gente no cinema brasileiro ou no cinema norte-americano ou em Hollywood para fazer um cinema que, digamos assim, seja conservador, seja pró-família, tenha uma visão de guerra diferente. Ué, por que não vai? Cadê essas pessoas? Estão preocupadas com o quê? Cadê os artistas conservadores? Cadê os roteiristas conservadores? Tá faltando gente que... É o medo do cancelamento, né? Que hoje acho que é a maior arma política. Sim. Hoje não é o cancelamento. E o interessante Exato, é que mas aí que está o heroísmo dos nossos dias, né? Então tem possibilidade de ser herói. Não temos mais as guerras de antes. Mas a gente pode se perder o emprego, ser difamado, perder, né, meios de vida, meios de sustento e arruinar a nossa família. Bom, esse é o heroísmo de hoje, né? Sim. Então é preciso que a gente module para perceber que eu vejo com algum otimismo. É possível que nós reconquistemos o espaço no cinema, o espaço na grande mídia e, inclusive, o espaço na política. Isso aí. Eu concordo com você. Eu só acho que os anos 80 não foram... não foi uma década onde o conservadorismo reinou absoluto. Eu acho que foi uma década que, sim, o conservadorismo estava à tona, mas também, como hoje, como um movimento de resistência, porque você sai dos anos 70, uma libertinagem, revolução sexual e flower power e aquilo tudo, o cinema bombando nesse sentido de mulheres que beijam absolutamente 50 homens e 5 filhos. E, inclusive, quando Reagan assumiu a Casa Branca, era a maior taxa de divórcio da história dos Estados Unidos. Foi exatamente ali no começo dos anos 80. Então, os anos 80, eu vejo... Criminalidade também. Né? Criminalidade. Tava absurda. Então, eu vejo os anos 80 como... Eu até faço uma referência a essa década, a esses anos que estamos vivendo, como a real resistência, já que é a palavra aí que eles gostam de usar. A real resistência é essa. E foi uma época de esperança, porque se entendia que a era hippie podia ser revertida e a cultura manifestou o que aconteceu eleitoralmente, que é raro. É raro acontecer. Não aconteceu na época do Trump, por exemplo. O Trump é um cara dos anos 80, televisivo ainda. Ele é uma rebarba dessa geração. E não, na época dele o cinema ficou muito mais louco. Começaram a atacar loucamente tudo que é conservador nos filmes de Hollywood.
agora tem essa coisa da desconstrução pós-moderna. Mas é muito vulgar, né? As pessoas, vulgar. Eles fazem politização óbvia e rasteira, a coisa não tá tão bem feita assim. Claro, tem aqueles que fazem bem, mas existem filmes conservadores. A gente tá falando de um Clint Eastwood. Quantos filmes bons ele não produziu ultimamente? Eu concordo com o Guilherme. Ele não é desta geração. Sim. Graças a Deus ele ainda está vivo. Ele é um remanescente. Continua produzindo. O último dos moicanos. Mas você tem de uma geração Mas mais tem nova, o filmes Christopher bacanas. Nolan, por Exato. exemplo, que é mais novo e que é um diretor conservador de alto nível. Eu acho que existem também alternativas boas e renovações. Eu acho que essa década incorporou um certo sentimento que deveria ser valorizado, deveria ser levado adiante, apesar da minha ressalva, que é a noção de liberdade mesmo, que é um pouco perigosa. Eu acho que se enfatizar demais nela sem a parte moral, o perigo cresce. A maior preocupação de João Paulo II, logo após a queda do Muro de Berlim, em 1992, num discurso, ele disse isso: agora com tanta liberdade, eu tenho receio da falta do norte moral, porque a liberdade é um norte moral, e ele tinha muito receio exatamente disso, do afastamento das pessoas com tanta liberdade na mão. É muito fácil religião, retornar ao colapso dos anos 70 mesmo. Você vê como começa os anos 70, até para o filme infantil, animação. Você tem aquele Aristogatas, né? No Aristogatas você vê... Muito ruim Aristogatas. É uma lacração muito tosca. Não é muito vulgar, evidente, jogado vulgar. na cara? Não é uma gata de uma aristocrata, de uma ricaça de Paris. Ela vai querer, né, se aproximar, claro, por ocasião de um acidente, mas vai querer se aproximar do pessoal. Isso é uma questão de luta de classes, né? Ela vai querer se aproximar justamente daquele de classe mais baixa, que é o herói. Todo mundo de classe mais alta tem problema. Ou parece vagabundo, não tem o que fazer, ou é realmente alguém só preocupado em pegar a herança que não lhe é devida e coisas assim. E quem vive feliz mesmo, né, na liberdade, quem é genuíno, são as pessoas, né, de classe baixa. E a questão não é que eu pense o contrário, a questão é que eu penso que esses aspectos de caráter não são relativos à classe social, né? Eles têm alguma repercussão na classe social, ou seja, se você está muito pobre, em dificuldade, você vai ficar mais propenso a cometer determinados atos. Só que se você está muito rico e acostumado a só querer aumentar o seu patrimônio, você não quer de maneira alguma ver o seu nível de vida baixar, você também está propenso a cometer maus atos. Sim. Então, assim, são situações de classes diferentes, absolutamente diferentes, em que ao mesmo tempo colocam em situações... Eu acho que nem apenas só de classes, mas eu que tenho uma carreira no esporte de alta performance e cresci com filmes do rock, e era muito bom, filmes, né, que inspiravam. Eu, como uma adolescente... Qual que é o seu rock favorito, aliás? É o primeiro. O primeiro é muito bom, né? É o primeiro. E eu cresci ouvindo as músicas. O soundtrack me acompanhou a vida inteira de atleta. Pô, que maravilha. Raiz extrema. Raiz extrema. Então, assim, a preocupação que eu tenho hoje, até como mãe, o cinema não é apenas uma arma política, mas uma arma cultural de enfraquecimento dos nossos filhos, no sentido de o esporte de alta performance. O rock chegou onde chegou. Um atleta olímpico que chegou onde chegou, não foi porque... papai e mamãe disse que você é lindo, não Sim. importa o que. E eu tenho muito medo do que o cinema possa se tornar no sentido de enfraquecimento das próximas gerações, no sentido de eu vivo, eu respiro, então eu mereço, né? Esse cinema Moana... Exato. Elsa, Frozen. Exato. Fado Madrinho, todo esse cinema, Nova Cinderela, tudo isso. Pra mim agora, essa é a resposta... Eu vou perguntar o Red Pill pra vocês, o que é que vocês querem, mas eu já tenho um assim que, pra mim hoje, infelizmente, já adianto isso, o cinema virou uma arma política americana num nível muito pior do que a propaganda da Segunda Guerra ou qualquer outra coisa, mas uma arma política anti-americana. Mas, ó, vamos... Inclusive, a gente tem na VP Select o Conta Comigo, que é um filme dos anos 80, que é sobre amadurecimento de 4 crianças de 12 anos de idade. Eles saem numa jornada, numa missão, eles precisam amadurecer, e eles não contam com a ajuda dos pais, não contam com a ajuda do celular, não contam com a ajuda de amigos, nada. São somente os 4 e a amizade que eles possuem. É um tipo de sentimento de cinema que não existe mais hoje em dia. De responsabilização e de cumprir uma missão sem se tornar vítima daquela jornada. Né? Marcos Rupert, o Red Pill de hoje, o cinema é uma arma política americana? A Ana Paula estava falando algo sobre o governo Trump e me veio esse insight.
Quando a gente olha, por exemplo, Clint Eastwood e Spike Lee, 2 diretores que tiveram uma carreira bem sucedida. Por favor, não compare os... Não bote os são dois na mesma comparáveis. sentença. Não, mas a mesma sentença Não porque faça isso comigo, Marcos. os dois estavam produzindo filmes durante o governo Trump. O que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, Infiltrado na Clã, que é um filme que o Spike Lee fez denunciando um possível racismo estrutural nos Estados Unidos, nos anos 60, inclusive nos dias de hoje. Ele também critica o racismo velado e o vento levou. O que importa daquela história? Ele está tentando manipular o público a partir de uma temática. E ele não incorpora na linguagem do filme coisas que vão te convencer. Ele quer fazer uma denúncia, ele quer levantar uma bandeira, ele quer a todo custo te convencer de uma determinada ideia. E isso é um cinema político explícito, que falta sutileza, falta até transcender a camada política em si. E para uma parte mais simbólica, literária, até mesmo encontrar o transcendente através da arte. O Spike Lee não consegue fazer isso no filme mais recente dele, que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro original, se não me engano, ali por 2016, 2017. Agora, quando pega um dos filmes mais simples do Clint, os recentes, pode ser o Sully, o herói do Hugh Hudson, lá com o Tom Hanks, pode ser o A Mula, ou até o Cry Macho, mais recente. São filmes simples em que a temática do filme não é verbalizada nos personagens, mas a gente vive uma determinada experiência, seja com uma pessoa idosa, uma pessoa de meia idade, ou no caso do Gran Torino, um certo ressentimento em relação ao país, ao que os seus vizinhos estão se tornando, e aquilo te ensina lições que ficam por toda a tua vida. Provavelmente muitos de nós lembram do Gran Torino, lembram do Menino de Ouro, lembram do... Nós estávamos falando ontem sobre esse e é nosso querido... não sabia disso. Acho que nós ficamos 20 minutos só falando quanto a gente ama o Gran Torino ontem, né, Paula? Exatamente. Então, é um filme que ele incorpora a temática na linguagem. Então essa é a grande questão, até conectando com o que o Nogueira falou. Acho que a Red Pill, para mim, é possível fazer bons filmes progressistas, bons filmes conservadores, desde que a pessoa tenha um interesse artístico genuíno por aquilo. E ela consiga levar a mensagem dela adiante de uma forma elegante, sincera. O próprio Felicidade Não Se Compra, que a gente costuma dar o exemplo, ele é um filme com uma temática clara ali, mas o que fica com o público não é necessariamente o tema, mas a jornada do George Bailey e como as pessoas conseguem enxergar nele os nossos desafios, nossos anseios da vida comum. Então, acho que sim, o cinema é possível sim ser uma arma política até positiva em certos casos, desde que o artista tenha um interesse genuíno, não de levantar uma bandeira, mas de poder produzir uma arte, em última instância. Rafael Nogueira. O cinema de Hollywood sempre foi usado como arma política, mas ele não é só arma política, né? Não sejamos ingênuos, né? Tem artista querendo fazer arte, tem pessoas com boas ideias querendo expressar suas boas ideias e tem muita gente de dinheiro financiando coisas ligadas a um lado político, a outro lado político, ou inclusive as suas preferências e predileções. Agora, o fato é que se a gente pega na história, houve sim momento mais a democrata, a moda progressista, ou outro momento mais a moda republicana. Isso aconteceu, a gente vê o momento de Nixon Reagan, a gente vê o momento aí de posteriormente um retorno democrata, o que aconteceu ali no contexto do George W. Bush Jr., né? Quando a gente vê também um cinema de guerra sendo muito usado também para justificar as questões do Afeganistão. A gente vê o musical da Broadway no período Obama elevar o moral de um imigrante, como no caso de Hamilton, e é de altíssima qualidade, gostei muito do musical. Então, assim, você tem, isso não só o cinema, né, saindo só do cinema, mas ao mesmo tempo você tem em Hollywood, claramente, isso é uma coisa clara, óbvia, um uso, por vezes, do governo americano para promover admiração, respeito e adesão de outros povos, porque os filmes de Hollywood não são feitos só mais para o público americano, isso faz muito tempo, os filmes de Hollywood são feitos para o mundo, são feitos para o público do mundo todo. Então, em alguma medida, isso, a depender de quem consegue cooptar o grupo que está a produzir o filme, é feito sim para gerar uma certa admiração e adesão para algo que valorize e ajude interesses de governo, interesses militares. Por outro lado, não. É outra elite que conseguiu, num determinado momento, se transformar e hoje a gente vê com as tendências dos prêmios, né, com as tendências do Oscar, que a gente está num momento não nacionalista, é um momento progressista e de uso justamente do cinema para acostumar as pessoas a outros hábitos sexuais, a questionar como eles chamam, né, questões de gênero, a revisitar o racismo, ou seja, reinterpretar o racismo nesse sentido mais progressista, para poder chamar o adversário político de direito conservador de racista. Isso tudo está se infiltrando no cinema. Mas eu ainda acho que com alguma vulgaridade. O que eu chamo de vulgaridade? Assim, de uma maneira muito explícita, né? Repito, nem sempre. Aquele que é paulatino,
né, que vai colocando dentro de sua casa um pequeno hábito, né, uma admiração por um pequeno personagem, esse talvez seja mais perigoso. Então isso cria qual necessidade? Qual é a Red Pill aqui? A necessidade de que a audiência do cinema tem que se capacitar. Nós já passamos por décadas de experiência cinematográfica. Agora é preciso que aquele que vai ver filme tenha um pouco, se capacite melhor, se não tem tanto interesse pela questão estética, quer usar para o entretenimento, mas saiba defender sua família. Quando tem um filme ruim, promove uma conversa pós-filme a respeito do que está acontecendo. Quando tem um filme bom, desde esse ponto de vista político e moral. Porque também, outra Red Pill, para terminar minha fala, o cinema não é só um ensino moral. Isso também é uma ingenuidade. Ele não é feito só para te trazer comportamentos para se repetir ou para se evitar. O filme ele também é para você sair admirado e depois tem um arrebatamento puramente estético, tem, repito, entretenimento. Então, assim, não é só moral. Moral é uma das dimensões ali. Então, reduzir o cinema só ao ensino moral, o cinema pode começar a ficar aqueles filmes chatos que a professora passava na escola. Olha só esse desenhinho. Ninguém queria ver aquilo, queria ver o que estava lá no Tartaruga Ninja, no He-Man. Não queria ver aquilo que a professora estava passando, entendeu? Não é verdade? É verdade. O cinema educativo, filme, você chama de educativo, a criança já não quer tanto. É verdade. Embora eu gostasse do que passava na TV Cultura anos 80, 90... não era tudo, e eu gostava mais de outra coisa. Está sendo nesse sentido. Red Pill, cinema também não é só moral, e ao mesmo tempo eu acho que a audiência precisa se capacitar para evitar também essas contaminações. Não sejamos tão ingênuos nem como audiência e nem aqueles que trabalham com filme, que a BP trabalha e outras pessoas que estão assistindo talvez trabalhem com cinema. Não sejamos tão ingênuos de pensar que ele não vai influenciar nas próximas eleições ou até a longo prazo, né? Sim, então tem que saber que isso existe. Sim. Ana Paula. Bom, acho que o meu Red Pill, eu vou puxar a primeira coisa do que o Rafael disse em relação à capacitação da audiência. Eu acho que essa capacitação, eu acho que ela parte também do princípio de que você tem que hoje beber na fonte primária dos hard news. Não adianta você acreditar que o cinema vai... Porque hoje o que acontece? O cinema, como ele é entregue hoje, ele pode moldar a sua visão das notícias. E você olhar para as notícias com aquilo que você foi moldada durante os últimos meses com o cinema. Ou seja, você não viu que você foi envenenada de uma maneira muito sutil e você acaba enxergando as hard news, que é o que realmente muda a sua vida diariamente, da maneira como elas são. A partir do momento que se hard news fala, não, a verdade é relativa, está pedindo para não acreditar naquela pessoa. Então, eu acho que é uma troca do cotidiano diário, dos hard news, de você beber nas fontes primárias, mas, bom, a rede X me falou isso, mas será que é isso mesmo? É você procurar, é você ter o intuito de capacitar a sua ação ali cognitiva nos hard news e levar aquilo para o cinema, porque a partir do momento que você está ciente do que realmente está acontecendo, você acaba enxergando o filme da maneira como você tem filtros que te protegem de um certo ou possível envenenamento ali que vem do entretenimento. Então, essa capacitação para o cinema, eu acho que tem que começar na vida diária. Você beber na fonte direta, que eu acho que, de uma certa forma, o cinema ele está ligado ao que eles querem entregar diariamente. Quem nós vamos eleger? Quem nós vamos derrubar? Que agenda nós vamos empurrar? Que agenda nós vamos esconder? E hoje a agenda está muito óbvia, está muito óbvia. É uma agenda de gênero identitário, uma agenda de nós contra eles, negros contra brancos, homens contra mulheres. Até de cancelamento de alguns filmes históricos. De cancelamento de filmes históricos. Então, é preciso que nós bebamos nas fontes primárias das hard news para que isso seja filtrado quando somos expostos ao material que vem do cinema. Esse é um ponto. E o segundo ponto é revisitar alguns clássicos. Eu digo clássicos, assim, não apenas It's a Wonderful Life, né? Mas clássicos, ontem eu e o Guilherme conversávamos. Gran Torino, para mim, é um clássico porque eu assisti 18 vezes e assisti de 18 maneiras diferentes. Toda vez que eu assisti, eu fui impactada de alguma maneira diferente. Por quê? Porque a minha vida diária, eu tenho a preocupação de ter uma qualificação de onde eu bebo nas fontes do que me alimenta diariamente. E
com isso você revisitar os clássicos, que vai ser uma fonte inesgotável de aprimoramento ali no que você pode contribuir, principalmente para a sua família, que hoje, dentro dessa agenda progressista, é um dos pontos que precisa ser aí jogado para debaixo do tapete e escondido. Eu adorei o que a Ana falou agora e eu acho assim, para mim, o mais simples até seria falar, o cinema pode ser usado como arma política e direita ou esquerda. Sim, tudo bem. Mas eu tenho um problema com essa eu tenho um problema com essa linha só por um motivo. O ápice do cinema, o ponto mais alto, foi fundamentalmente conservador. E isso continua de certo modo, em certa medida, nessas figuras como o Nolan ou o Eastwood, né? Mas se você pegar os grandes cineastas da Era de Ouro, o John Ford, Frank Capra, Howard Hawks, Sam Wood, todos eles eram conservadores. E, aliás, eles eram bastante conservadores. E quando você revisita os filmes do Hitchcock, eles têm uma mensagem conservadora muito forte. E não soa propagandístico. Então, o ápice do cinema era com cineastas que eram conservadores e não propagandísticos. E o ponto mais baixo, para mim, é essa lacração contemporânea. Para mim, esse é o ponto mais baixo que o cinema já produziu. Não quer dizer que não tem cineastas de esquerda talentosos e não tem cineastas de direita que não são talentosos. Não é isso que eu estou falando. Mas quando você olha o ponto mais baixo, é exatamente essa coisa do... forçação de símbolos, sabe? Que a gente está tendo agora. Tem que ter um personagem desconstruído, tem que ter a Capitã Marvel com o cabelo raspado, falando, não preciso de nenhum homem para me controlar. Troca o vestido pelo terno. Tem que trocar o vestido pelo terno, tem que mexer na coisa. Para mim, nada foi pior já produzido na história do cinema. E eu falo isso, se eu não fosse conservador, eu estaria falando a mesma coisa, mas é que, na verdade, ser conservador meio que é um ponto inevitável. Não tenho como não perceber isso. Mas eu acho que isso que você falou está acontecendo. Até as pessoas, os democratas moderados dos Estados Unidos, por exemplo, eles estão sentindo que a corda está sendo puxada de uma maneira muito forte, que a janela, né, o pêndulo está indo para um lugar onde eles não querem ir. Então, o Rafael estava comentando que hoje o contexto é armar uma falácia para empurrar os conservadores ali com o crachá de racista, de nazista. O problema é que a verdade, a realidade diária não anda de mãos dadas com essa agenda. Nós tivemos recentemente uma eleição para governador na Virgínia, que um estado deep blue, que é profundamente democrata, azul, que é a cor dos democratas nos Estados Unidos, e que tem um governo democrata desde 2003. E um estado que dificilmente voltaria a ter um governador republicano. E a agenda foi tão... se o republicano entrar, vai se tornar um governo racista. Enfim, a agenda foi empurrada de uma maneira porca, a verdade é essa, e um republicano foi eleito. A vice-governadora é uma mulher negra, imigrante, ex-militar, e a realidade quebra toda o manual de instrução ali desse progressismo nefasto, dessa agenda nefasta. Então, por isso que nós temos que voltar sempre a beber nas fontes primárias, porque se a gente começar a acreditar que todo conservador é racista, é nazista, é fascista, a realidade se impõe. Então, casar o entretenimento com a fonte primária do que realmente afeta a nossa vida é onde nós também podemos usar o cinema como uma arma cultural, aí, até de elevação para as tradições que precisamos manter vivas. Eu acho que é exatamente isso, e acho que, de certo modo, se o cinema fosse mais conservador, no sentido pleno da palavra, eu não estou falando no sentido lato sensu ou partidário, sentido profundo, eu acho que ele seria menos propagandístico. Eu acho que ele seria mais profundo, ele seria menos propagandístico e ele seria mais belo em todos os aspectos. E de cabeça eu já penso em várias coisas que não tem nada a ver com... Aqui eu estou falando conservador no sentido de valores profundos. Paixão de Cristo, Árvore da Vida... Felicidade não se compra. Tudo isso é de extremo valor, é belo, é espiritual, não é propaganda. Não dá pra chamar de... Como é que eu encaixo isso, certo? Como propaganda. Não, mas é arma política facilmente. Sim. Qualquer filme religioso, qualquer filme que mostre, como eu tinha dito, um comportamento ou a admiração por isto e não por aquilo, ele tá também ligado a pautas políticas, a eleições e por aí vai. Inclusive é mais inteligente. Funciona pior aquele que é mais exposto. Pode ser político, sem dúvida, mas eu acho que aqui vira político num outro sentido melhor da palavra. Porque também eu posso tomar uma coisa como política num sentido inferior da política, sem dúvida, mais realpolitik, mais baixo.
e eu posso tomar a política como uma arte do bem comum. E existe uma distinção, né, fundamental. Então eu diria que, sim, concordo que é político em certa medida, mas Mas não é exclusivamente político. começa a purificar a política, de certo modo. Começa a ter uma política um pouco mais bela e talvez o cinema possa trazer isso. O Senhor dos Anéis é faz político. o caminho inverso, né? O Senhor dos Anéis é político. Mas pra mim ele embeleza a política tremendamente. Sim. O Fado Madrinho é político, como quando lá do Cinderela. É o novo Cinderela. Mas pra mim ele enfeia a política tremendamente. Sim. E isso pra mim faz uma diferença brutal. Gente, Só um aviso final. Claro. Esse podcast, assim como os episódios anteriores, já estão disponíveis tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Então, se o nosso público tem interesse de ouvir dirigindo, indo ao trabalho ou fazendo uma outra atividade, podem pesquisar por podcast Red Pill, que vocês vão encontrar nessas diferentes plataformas de áudio. agora o Cinecast é podcast mesmo também, não é só o vídeo. Ele tem Exato, não é só vídeo. Ele tem um podcast e lembrando todos da promoção da Black Friday. Aqui o Bruno comemorou que eu lembrei de fazer o anúncio, que ele tá ali feliz da vida, falou, boa, Guilherme, não sei o que e tal. Que tem até caneca customizada da Black Friday, o negócio tá empolgante. Quanto antes assinar, menos vai pagar. E o Marcos falou já que o desconto é regressivo. Então, o primeiro dia do desconto, que é segunda-feira, é segunda-feira que vai ter agora, é o melhor desconto e aí vai reduzindo o desconto. Né? O negócio bem feito mesmo para o pessoal correr logo e aproveitar essa Black Friday. Gente, maravilhosa a presença de vocês. Muito obrigado aí, Rafael Nogueira, Ana Paula, nossos grandes convidados. Foi uma boa discussão, muito obrigado. Muito bom. Marcos Rupert, que é sempre meu querido aqui, co-host desse podcast. Até a próxima. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de ativar o sino das notificações, acompanhar todo sábado. Nós temos episódio novo do Red Pill. E até a próxima.